Boa tarde, estamos em mais um episódio do podcast Comunicação e Saúde. Eu sou o Antônio Mateus, discente do curso de Saúde Coletiva aqui na Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Nós estamos no CCBS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, e nosso objetivo nesse podcast é discutir sobre importantes questões relacionadas à saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente necessário, extremamente importante. Eu imagino que é uma revolução na saúde, que são as ouvidorias. Para tanto, nós vamos receber a técnica ouvidora do SUS, Andréia Nunes da Costa. O latte da Andréia é enorme, mas a gente vai resumir aqui para apresentar a vocês. A Andréia é graduada em Farmácia e Bioquímica pelo CESUPA. Além disso, também ela possui especialização em Gestão e Assistência Farmacêutica, assim como também Gestão Pública. Além disso, ela é ouvidora do SUS e ela também trabalha com regulação em saúde. Atualmente responde pelo cargo de ouvidora da Secretaria do Estado do Pará, a CESPA, onde ela coordena o Fórum Estadual de Ouvidorias Públicas do Pará. Então vejam só a oportunidade que nós temos de conversar. Muito obrigado pela sua presença e vamos partir para o trabalho. Diante da portaria 2416/2014, né, que foi a portaria que criou as diretrizes para o trabalho de ouvidoria do SUS, e também partindo da sua experiência nesse campo de trabalho, qual é o papel da ouvidoria no SUS? Boa tarde. E assim, falar de ouvidoria é um tema bem legal, né? Primeiramente, as pessoas têm uma má impressão da palavra ouvidoria, mas estrategicamente a ouvidoria hoje, ela funciona como um dos principais canais de acesso do usuário dentro da gestão, que ele pode se reportar, né, fazendo elogios, dando sugestão de melhoria e reclamando realmente o que não está bom, né, e fazendo algumas denúncias de irregularidade. Então, a ouvidoria ela está nesse sentido dentro da gestão, para essa articulação. E esse trabalho, ele dispõe de diversas ferramentas, né, para ser executado. Então, você poderia nos dizer algumas dessas ferramentas que ajudam na organização desse processo de trabalho? Sim, a ouvidoria hoje ela funciona como um canal estratégico. Uhum. E para ser canal estratégico, nós temos vários canais disponíveis para o usuário. Nós disponibilizamos canais de entrada pelos nossos centros regionais, que são disponibilizados dentro do estado do Pará. Nós somos 13 regiões de saúde com 13 centros regionais e nós temos ouvidoria dentro da nossa rede hospitalar também. Então, estrategicamente, a gente conversa com o usuário em qualquer ponto da rede de atenção. Atendendo muito ao princípio do próprio SUS, né, da participação do controle E isso de social. forma bem regionalizada também, Muito como o bom. SUS prevê. Sim. E aí, sabe que na saúde coletiva, André, a gente estuda muito sobre essa questão de gestão da saúde, né? E nós procuramos muito identificar os nós críticos, quais são os desafios impostos para os processos de trabalho, independente da área. E pensando na ouvidoria, quais são os seus principais desafios hoje para o trabalho? Dentro dos desafios que a gente enfrenta, eu acho que talvez a sensibilização do gestor em relação à importância desse serviço, que ele é estratégico, mas ele equivale a uma assessoria. Então, quando a gente trabalha as não conformidades, que são os gargalos das políticas públicas, a gente consegue, através da ouvidoria, reconhecer lá dentro da política da regulação, qual é a necessidade de ajuste? Dentro da política da atenção básica, qual é o gargalo, né? Qual é o indicador Uhum. que eu preciso melhorar? Então, eu acho que a ouvidoria ela está ali nesse sentido. Muito interessante. Muito interessante sua fala quando você cita as políticas públicas, né? Sim. A gente sabe que política pública não é algo imposto, né? É algo que se é construído, que é estabelecido, levando em consideração diversos fatores. Então, pensando na ouvidoria, continuando esse raciocínio, como é que as ouvidorias assistem às políticas públicas, ajudam na implementação, no controle das mesmas? O serviço de ouvidoria hoje, ele é transversal dentro das políticas do SUS. Então, a ouvidoria ela é transversal a várias políticas. A política da regulação, da atenção hospitalar, até da saúde coletiva, né? Ela é intersetorializada na Uhum. realidade. Então, quando eu trabalho a transversalidade, eu trabalho todas as políticas. Então, quando se fala em ouvidoria, basicamente eu estou falando sobre todas as políticas públicas do SUS. Então, eu recebo a manifestação dentro do meu serviço, que é para ajuste da atenção básica, ajuste da alta complexidade, da média Uhum. complexidade.
E aí eu vou direcionando, né, as conformidades, os elogios, tudo que está dentro de cada política. A assistência farmacêutica, né, que hoje é uma demanda muito grande, né, dentro do SUS, o medicamento e o procedimento, né, que são as nossas principais demandas. E aí, então, vocês recebem muito essas demandas do serviço e dos usuários, né? Os usuários seriam o principal foco de vocês? As ouvidorias, elas trabalham a cogestão, né? Então, a gente trabalha a demanda do usuário, do gestor e do Hum, trabalhador, né? Dentro da política da humanização, a ouvidoria ela é um dispositivo. E a política da humanização, ela traz isso, né? O tripé, que se fala muito usuário, gestor e trabalhador. Então, hum. o trabalhador, ele aciona a ouvidoria, às vezes, para pedir uma informação, o gestor também aciona a ouvidoria, às vezes, para cobrança de algum procedimento não pago. E o usuário em relação às informações, né? Geralmente o usuário ele precisa ser inserido dentro de um processo, né, de um fluxo e ele está perdido. Aí ele usa a ouvidoria para se localizar. Interessante, então, tem meio que um estigma sobre a ouvidoria, não é? Você até citou Sim, nessa primeira resposta, porque as pessoas veem ela como, vou reclamar, aconteceu uma situação ruim, sim. aí vou até a ouvidoria, né? Você podia falar um pouquinho sobre essa desconstrução do... Sim, o desafio, né, da Uhum, ouvidoria hoje é fazer com que o gestor, o trabalhador e o usuário entenda que nós não somos um canal de denúncia e reclamação. Nós somos um canal estratégico de um monte de coisa, de garantia de direitos, de controle social, de transparência pública, de mediação do acesso ao fluxo. Então, a uhum. ouvidoria ela participa hoje bem intensamente dentro desse processo, né, de garantir o direito do usuário, que ele já teve ali na Constituição Federal, mas eu consigo garantir ele quando ele procura a ouvidoria. E aí a gente é trabalho de formiguinha, na Uhum. realidade. Né? Eu te sensibilizo e você sensibiliza outras pessoas em relação à ouvidoria, a importância dela dentro da gestão. A senhora diria que as denúncias, entre aspas, né? Não são exatamente denúncias. São o principal meio de comunicação, o principal canal. É assim, a ouvidoria ela não trabalha só com denúncia de Uhum. classificação, né? Tem solicitação, elogio, pedido de informação. E em relação às denúncias hoje, a ouvidoria ela é um canal de acolhimento desse registro dentro dos órgãos públicos. Então, existem algumas leis que direcionaram a denúncia para a ouvidoria e com ela acompanharam algumas leis de lei de acesso à informação, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde eu tenho que garantir, resguardar o sigilo desse denunciante. E a ouvidoria ela foi absorvendo essas outras ações, né? Então, a denúncia, ela é sim um canal que a Uhum. ouvidoria trabalha, mas não é só a denúncia, né? Mas quando ela chega até a gente, nós temos um fluxo, né? Um processo de trabalho já organizado nesse sentido, e aí nós acolhemos essa denúncia e fazemos as tramitações. Aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse fluxo, por exemplo, eu fui um usuário e tive uma questão, né? Uma Certo. heterogeneia, por exemplo, um erro médico aconteceu comigo. Aí eu vou até a ouvidoria comunicar essa denúncia. Essa minha denúncia ela vai para onde e de que forma ela retorna para mim como usuário? Tá. A ouvidoria ela trabalha com sistema de registro. Uhum, Nós utilizamos como ferramenta o Ouvidor SUS, que é um sistema do Ministério da Saúde, e nós fazemos esse registro da manifestação neste sistema. E aí, o que que acontece? A gente fala tratamento da manifestação, a gente vai avaliar, categorizar por assunto, e a partir desse momento nós fazemos o encaminhamento para a área técnica, porque a ouvidoria ela é um canal estratégico de acolhimento do uhum. usuário, né, da manifestação, mas quem vai resolver não é a Ah, ouvidoria, sim. entendeu? A ouvidoria ela não tem a resposta, quem tem é a área Uhum, técnica. Então, quando chega uma denúncia de algum erro médico, como um exemplo, nós fazemos o registro, encaminhamos para a área responsável. uhum, Dependendo do local, se for um hospital de gestão do estado ou um hospital de gestão de OS, a gente direciona para o local específico. Eles vão fazer a apuração. Quando o profissional de saúde é do nosso quadro de servidor, né, aí a gestão toma ciência, talvez abra um processo de investigação uhum. disciplinar, né, para fazer a investigação dos fatos, e aí todo o processo ocorre dentro de um prazo.
Uhum. né? A ouvidoria ela trabalha hoje com um prazo legal, que é 30 dias de resposta para o usuário, e a área interna me responde em 20 dias. Mas assim, esses 30 dias não é a resolução do problema, né? Eu tenho que te dar um retorno e dizer quais as tratativas eu fiz durante esses 30 dias. Uhum. E dependendo da situação, às vezes eu te dou a resposta nesse período, entendeu? Mas às vezes, precisa se fazer uma auditoria no município. Uhum. Aí há uma programação, mas a auditoria não é feita. Então, Sim. dentro desses 30 dias eu informo, ó, vai acontecer uma auditoria no local para apuração daqui a 60 dias, entendeu? Então, esse retorno, tanto de vinda quanto de volta para o usuário, a gente consegue fazer no prazo, né? Mas nem sempre a resolução do problema. E a gente considerando a nossa realidade territorial, né, isso impacta no trabalho de vocês, como é que a ouvidoria hoje no Estado lida com essa realidade territorial tão expansiva e diferenciada que nós temos? Sim, a ouvidoria ela não é um serviço isolado, Uhum. né? Nós trabalhamos em rede, nós temos dentro do estado do Pará uma rede estadual de ouvidoria, onde eu tenho 13 ouvidorias regionais e toda a minha área de atendimento tem ouvidoria. Os nossos hospitais contratualizados têm ouvidoria, os nossos hospitais estaduais têm ouvidoria, e aí com isso facilita, né? O tempo oportuno que a gente trabalha, né, dentro do tempo oportuno para dar o retorno, já vai facilitando nesse sentido. Se for uma manifestação de Itaituba, aí eu vou verificar. Itaituba tem ouvidoria? Se tiver, eu já Uhum. mando pelo sistema. A gente trabalha, o sistema ajuda também, né? A Sim, sim. temporalidade. Aí, se não tiver, eu encaminho para a minha regional, que é próxima. Aí, a regional, dentro do território que ela trabalha, ela vai interferir naquela situação, entendeu? E a gente trabalha de forma descentralizada, por conta Uhum. da área do estado do Pará, que é expansivo, e a gente vai direcionando nessa forma. Muito bom. A gente separou uma pergunta a respeito da saúde digital, né, que já tem sido muito incentivada, e teve a pandemia 19, onde teve um incremento disso, né, e agora nós temos algo mais estabelecido. E aí a gente quer saber, por exemplo, que a saúde digital ela é alvo de muitos debates, né, sobre a gente está aumentando. Busca-se, assim, enfrentar os nós críticos, que a gente acabou de conversar, entre esses, as filas de atendimentos que acabaram sendo aumentadas depois da pandemia, né? Sobretudo as especialidades, para as consultas e os procedimentos das especialidades. Dessa forma, na perspectiva das avaliações internas, como a ouvidoria se insere nesse processo? A ouvidoria ela já é digital, porque a gente trabalha com um sistema. Uhum. E esse sistema ele faz parte de um sistema nacional de ouvidoria. Como é que ele funciona? A partir do momento que o usuário se insere em qualquer ponto da rede, tanto a nível federal, estadual, municipal, ele consegue ser atendido. Então, trabalhando em rede, eu acho que facilita também a parte digital. Sim. Se ele acionar o 136, que é o Ministério da Saúde, a Ouvidoria Geral do Ministério, ele consegue ser inserido dentro do processo do SUS. E a ouvidoria ela também está dentro do aplicativo do Meu SUS, né? Uhum. Que é um aplicativo digital que tem todos também as informações do SUS. E se ele, por exemplo, for consultar a sua carteira de vacina e ele não encontrar a informação correta, lá mesmo dentro do aplicativo ele aciona a ouvidoria, Uhum. né? A ouvidoria ela pode ser acionada diretamente dentro desse instrumento. Então, a ouvidoria ela já está dentro do processo digital nesse sentido, do acolhimento da informação. E o usuário, por conta da demanda, da alta demanda dentro das filas, né, de cirurgia Uhum. eletiva, de procedimentos, ele também procura a ouvidoria para pedir informações. Então, assim, a ouvidoria ela consegue ter esse acesso aos outros sistemas do Ministério, entendeu? Tanto ao CISREG, né, dentro do Estado, a gente tem Uhum. também um sistema de regulação que é próprio, né, que é o Sistema Estadual de Regulação, que é o C. Então, a ouvidoria ela tem sim esse canal para chegar mais próximo da informação. Aqui na saúde coletiva, sabe, André, a gente entende e vislumbra a ouvidoria como um campo de trabalho para a gente, né? Como você poderia nos falar um pouco mais sobre esse plano de carreira para ser um ouvidor? Por onde nós devemos seguir? Como devemos prosseguir para estar lá
Isso é uma carreira que é segura do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de estabilidade, se o processo de trabalho é intenso, ou se ele é mais brando, como é que funciona? Bem, perfil ouvidor, né? Então, assim, o ouvidor hoje, dentro da instituição pública, né, Uhum, existem alguns órgãos que ele tem como um cargo já dentro do seu organograma. Então, por exemplo, tem alguns órgãos dentro do Estado que já fazem concurso para ouvidor, tem órgãos federais que eles têm uma normativa bem forte, mais segura em relação a isso, né? Tem órgão do Estado que faz eleição para ser ouvidor. Então, assim, cada órgão hoje não existe um padrão de inclusão, mas para ser ouvidor, a maioria dos órgãos ele trabalha por indicação da gestão, entendeu? Então, assim, hoje o ouvidor ele está ali dentro da gestão mais como um suporte para o gestor, né? A nível de estado, os cargos que existem, alguns são por eleição, outros por indicação. A nível municipal, geralmente é um assessor ou do prefeito ou do secretário de saúde. Não existe uma categorização para, esse perfil é ouvidor, tá? E uma outra situação em relação à graduação. Também não existe uhum, uma graduação específica. É só o sanitarista que pode, é só o assistente social, entendeu? Porque para ser ouvidor, eu acho que tem um requisito maior que não é a graduação. Eu acho que é ter empatia com o usuário para você estar no lugar dele em algum momento e querer ajudar, ter um bom relacionamento com as partes, né, com as áreas técnicas e conhecer as políticas. Eu acho que nesse sentido o sanitarista ele ganha um ponto, porque nós trabalhamos com as políticas públicas do SUS, a gente não trabalha com a ouvidoria em si, uhum. né? A ouvidoria é só o instrumento, mas o processo de trabalho ele engloba todas as políticas públicas do SUS, e eu acho que o sanitarista ele está nesse ponto, né? Que o sanitarista ele entende de tudo, igual a gente da ouvidoria. Né, da ouvidoria se entende de cartão SUS, de vacina, de TFD, de leito, de medicamento, né? Não é só um serviço específico, são Hum. todos os serviços do SUS. Então, eu acho que é uma vantagem, sim. Você já chegar ali e já conhecer um pouquinho de cada, entendeu? É bem vantajoso. A política pública permeia muito, né, a nossa fala, o nosso dia a dia, seja na academia, seja no seu campo de trabalho. E a gente tem, por meio da Portaria 1604, agora de 2023, a Política Nacional de Atenção Especializada, a PNAD, né? Sim. Que está, inclusive, a ouvidoria citada lá no artigo 34 da política, e ela está muito relacionado à avaliação interna do serviço, né? Aí, qual a sua perspectiva na implementação dessa política, que é ampla, que traz um impacto para a saúde? Como que a ouvidoria trabalha junto à implementação da política e, principalmente, a perspectiva de saber se está funcionando, se está se estabelecendo? A ouvidoria foi colocada dentro da PNAS como um canal de controle, né? Uhum, Pra, aí ele fala na ouvidoria, mas ele fala na pesquisa de satisfação, porque como é que eu vou implantar uma política e saber se ela está funcionando ou não? uhum, Né? Isso aí é o controle social que utiliza a política. É ele que vai dizer, olha, está dando certo ou não está dando certo. Agora, quem é que vai perguntar isso para ele? E aí está descrito lá que seriam as ouvidorias, uhum. né? Eu entendi que seria a ouvidoria que iria para participar desse processo a partir da pesquisa de satisfação ou de outros meios, né? Outros mecanismos que a gente poderia perguntar para o usuário. A ouvidoria hoje, ela dentro da nossa ação, nós trabalhamos com a ouvidoria itinerante, né? Como forma de ouvidoria ativa. Então, nós não trabalhamos só aguardando o usuário vir até a ouvidoria ela vai em busca do usuário para saber o que ele está achando do serviço. Então, eu acho que a ouvidoria, nessa perspectiva, ela vai ser incluída nesse ponto. Depois que a política já estiver implementada dentro dos municípios, né, dentro dos estados, eu acho que a ouvidoria ela vai participar nesse sentido. Está dando certo, não está dando certo? Como é que eu vou avaliar? Não sei se pelos nossos dados, né, Uhum. estatísticos ou com alguma ferramenta complementar, né? Mas assim, a partir agora eu não tenho muita informação como é que a ouvidoria vai trabalhar isso dentro do estado do Pará. Mas a Sim. gente está organizando nesse sentido. Como é que nós vamos atuar em relação à implantação da PNAS? E como é que a senhora projeta os próximos passos para a ouvidoria?
Você acha que vai se consolidar mais ainda, poder se ampliar mais, chegar mais no usuário? Dentro do estado do Pará, nós temos uma rede estadual, que não é só do SUS, mas é uma rede dos órgãos do executivo, que quem coordena é a Ouvidoria Geral do Estado. E dentro dessa relação, nós somos uma setorial, mas eles conseguem, eu acho que, fortalecer as ouvidorias dos outros órgãos. Então, eles trabalham a disseminação da informação da ouvidoria, né? E agora, com a COP30, né, a ouvidoria ela vai também trabalhar um pouco mais nesse sentido das ouvidorias dos órgãos, né? Sim. E aí a gente conta com isso, com o apoio sempre da rede estadual, que eu acho que é o fortalecimento nesse sentido, e com as ações de algumas políticas que falam muito de ouvidoria hoje, a gente vai conseguir se fortalecer também, né? Como esse canal que realmente nós somos, um canal democrático, de garantia de direitos, um canal estratégico de transparência, né? De disseminação de informação. Hoje a ouvidoria ela tem esse perfil de disseminação de informação do controle social, né, por conta das políticas que eu preciso fazer com que o usuário avalie aquele serviço, né? A ouvidoria ela tem esse papel de avaliação do processo de trabalho e eu acho que a garantia do fortalecimento ela vem aí, Uhum. né? Pela transversalidade com outras políticas, a ouvidoria ela sempre vai estar em destaque. Ela só precisa ser mais divulgada, eu Uhum. acho, né? Porque muitas pessoas desconhecem o principal motivo da ouvidoria existir, né? E nem sempre é só para reclamar. A ouvidoria está ali para te orientar, para você elogiar, né? A gestão faz um monte de coisa legal e às vezes você não sabe onde é que eu vou elogiar isso, Uhum. né? E a ouvidoria está ali para isso também. Eu gostaria muito de lhe agradecer e compartilhar como foi grande o aprendizado por meio dessa nossa conversa, Que bom. principalmente a respeito dos estigmas associados à ouvidoria, né? Sim, Mas como ela é ampla, a sua fala é muito interessante, muito importante quando se fala que não espera só o usuário, né? A ouvidoria também vai até o sim, usuário, né? E que essas pessoas entendam, enquanto usuário, que elas são protagonistas do sistema único de saúde. A gente é gestão, a gente é o corpo de trabalho, nós somos as políticas, mas nós somos o usuário, isso é o nosso objetivo principal, né? sim. Poder oferecer um serviço adequado, poder ouvi-los e responder às demandas da população. Muito obrigado. Você quer fazer uma última fala? Não, só queria dizer que conheçam um pouco de ouvidoria. A ouvidoria, ela, além dessa palavra, ela é uma coisa muito ampla por trás disso. Então, garantam o direito, né? Procurem os serviços dentro dos órgãos públicos, né? Utilizem a ouvidoria dentro da gestão do SUS, estimulem as pessoas a procurar o serviço que eu acho que você contribuindo, né, a ouvidoria está ali para ser um instrumento de gestão e também de garantia de direitos e de voz do usuário, né? O usuário ele tem onde se reportar e é a ouvidoria, né? Participem. Muito bem. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio. Até o próximo.